Essa madrugada foi chacina de brasileira, hein? Fala, eu sou o Lucas, hoje eu tô aqui pra mais um vídeo do canal que a Biolimpo tava bem parado, né? Depois do primeiro vídeo, vamos tentar reativar o canal, colocar vídeos com mais frequência aqui. Meio que complicado porque eu tive muito envolvido nos playoffs da NBA, no Dimensão MVP, na reta final da Superliga, depois da Superliga também complica, mas vamos falar de outro esporte sem ser o vôlei também, tá? O canal não é de vôlei, é de esportes olímpicos. E surf é um dos esportes olímpicos que eu inclusive mais gosto de acompanhar. Tivemos o dia 2 da etapa de Margaret River, com ondas muito grandes, né, de 3 a 5 metros, de 8 e meia da noite de segunda-feira até de manhã praticamente da terça. E isso, com essas ondas, a gente precisou de um nível técnico mais alto, né, dos surfistas. Então a gente viu muitas baterias com notas muito baixas, porque os surfistas não conseguiram se adaptar a essas ondas tão grandes. Por exemplo, o próprio Felipe Toledo, né, ele é eliminado com uma bateria com notas baixíssimas no geral ali, entre ele e o Jackson Bunch. Mas tivemos reviravoltas impactantes, alguns resultados que foram surpreendentes. Por exemplo, o Jacob Wilcox eliminando ali o Ítalo Ferreira, que é o líder do ranking desde o começo da temporada, né? No caso, desde a segunda etapa, quando ele é campeão lá na piscina. Mas desde bem o começo da temporada, o Ítalo Ferreira tá conseguindo ficar lá em cima, né, nesse ranking, e ele foi eliminado pelo Jacob Wilcox, que é convidado. Então foi um resultado ruim pro Brasil, um resultado ruim pro Ítalo, que vem de alguns resultados ruins em sequência, mas está conseguindo se manter na liderança. Vamos ver se no final dessa etapa ele ainda vai conseguir, né? Porque começou muito bem, depois da FPC ele ainda foi vice-campeão na etapa seguinte contra o Iago Dora, mas de um tempo pra cá tá parando bem cedo nas etapas. Antes de a gente continuar falando dessa etapa de round de 32, que foi quando o Ítalo foi eliminado pelo Jacob Wilcox, vamos só passar também pelas exceções, né, de eliminações de brasileiros na repescagem, que foram a Lerro e o DVD. Então não começou na madrugada a chacina de BR. E mais outra coisa interessante pra gente destacar é o domínio ali, né, o destaque de Leonardo Fioravante e de Crosby Colapinto, que foram os que conseguiram realmente melhor se adaptar a essas ondas maiores, que conseguiram desempenhos muito bons. O Léo com duas notas excelentes no seu somatório, uma nota 9 inclusive, excelente mesmo. E o Léo que vem sendo, tirando os brasileiros, ele e o Marco Mignot são os surfistas que eu mais estou gostando de assistir nessa temporada. Conseguiu mais uma exibição zaça, né? O Leonardo Fioravante eliminando o Ian Gentil, que é cearense, inclusive, né? Meu conterrâneo, mais disputa com a bandeira do Havaí. O Crosby Colapinto conseguiu uma boa também contra o Ethan Ewing. E é engraçado, né? Porque eles tiveram disputa. Apesar de terem ido muito bem, principalmente o Crosby teve uma disputa ali com o Ethan Ewing, foi muito bem, ele e o Ian Gentil, em outras baterias teriam se classificado com o desempenho que eles tiveram, mas deram azar de pegar o Léo e o Crosby, que foram bem demais nessa etapa, né, num nível bem acima do que os outros. E outra eliminação surpreendente foi do Jack Robinson, que era o favorito local entre os principais favoritos. Ele ainda tinha a vantagem de ser ali australiano e poderia ter isso a sua vantagem, né? Não só australiano, como lá de Margaret River. Então o Jack Robinson acabou sendo eliminado pelo Imakalani Devon na última bateria de ontem para hoje. Também os outros resultados, agora passando geral aqui para quem passou para as oitavas de final: Mike McDonough eliminando Iago Dora brasileiro, Griffin Colapinto
contra o Hirschman foi uma dessas baterias que demorou muito pra gente pegar a onda, demorou muito pra engrenar, com notas baixas no geral. O Miguel Pupo foi um dos poucos brasileiros que sorriram na madrugada contra o George Pitar. Foi muito bem desde o começo da bateria, o Miguel. Kano Igarashi, aí tivemos a sequência de dois japoneses indo bem, se classificando. Kano Igarashi eliminando o Inter Vincent e o Conor O'Leary eliminando o Leon O'Brien. E aí sim, começa a chacina de brasileiros, com Samuel Pupo, Ian Gouveia e Ítalo Ferreira, os três sendo eliminados em sequência. Depois tivemos um alento com o João Chianca eliminando o Matthew McGillivray, mas depois Felipe Toledo e Edgar Groja, né? Entre a disputa da eliminação do Felipe Toledo e a de Edgar Groja, teve a eliminação do Ethan Newman pro Crosby Colapinto, que a gente já comentou, mas Jackson Branch eliminou o Felipe Toledo, o Jordy Smith eliminou o Edgar Groja. O Felipe Toledo que tinha sido campeão na etapa passada, né? O Samuel foi eliminado pelo Jake Marshall, o Ian Gouveia pelo Baron Mamiya, e o Ítalo Ferreira, a gente já falou sobre o convidado Jacob Wilcox conseguindo se classificar, surpreendendo todo mundo, eliminando o líder do ranking. O último resultado que a gente ainda não falou aqui no masculino, na verdade tem dois. Marco Mignot eliminou o Joel Vogan e o Alan Cleland eliminou o Riwaida. Então esses são, repetindo, os surfistas que vão disputar as oitavas de final em Margaret River: Mike McDonald, Griffin Colapinto, Leonardo Fioravante, Miguel Pupo, Kano Igarashi, Conor O'Leary, Jake Marshall, Baron Mamiya, Jacob Wilcox, João Chianca, Jackson Bunch, Crosby Colapinto, Jordy Smith, Marco Mignot, Alan Cleland e Mike Kalani Devu. No feminino, nós só tivemos a repescagem na noite de ontem, antes dessas disputas de rodadas de 32. Beryl Sakura Johnson e Sally Fitzgibbons eliminaram a Willow Hardy. A série com esse resultado escapa do corte, ela está garantida, já que matematicamente vai conseguir continuar na elite do surf mundial. E a Erin Brooks e a Lake Peterson contra a Nadia Aerostar também conseguiram a classificação. A Nadia fez uma bateria muito, muito fraca. E a Lake Peterson ainda está lutando por vaga, tá? No CT ela ainda não garantiu a classificação, né? Não escapou 100% do corte, mas deu um grande passo, né? Com essa vitória, com esse avanço na repescagem, ela vai seguir no campeonato, podendo somar pontos para conseguir escapar do corte 100%. Esses foram os resultados, essas foram as avaliações que eu trouxe para você dessa noite ruim, dessa madrugada, principalmente muito ruim para o Brasil na WSL. Ainda temos gente para torcer, temos a Lulu, né, no feminino, temos o João, namorado da Lulu inclusive, temos o Miguel, né, o irmão dele caiu, mas ele segue, Miguel Pupo, e isso, né? Luana Santos, Miguel Pupo e João Chianca são os brasileiros que ainda temos para torcer. A expectativa é que hoje, quando eu tô gravando, provavelmente vou postar o vídeo daqui a pouco, logo em sequência da gravação. Hoje vai ter o dia 3, muito provavelmente, pelas informações que estavam falando lá na transmissão, e aí deve ter um gap depois, mas a gente vai falando sobre isso nos próximos dias, muito provavelmente. Então, fica a nossa torcida para a Luana Santos, para o Miguel Pupo e para o João Chianca na sequência aqui para o Brasil, para que eles não sejam infectados por esse vírus, digamos assim, que está eliminando todos os brasileiros lá em Margaret River. E se você gostou do vídeo, se você acompanhou, ficou acordado, eu confesso que eu parei do Miguel, né? Parei na bateria do Miguel. Mas se você ficou acordado, né? Enquanto eu tava ali, ainda tava minimamente feliz com o Brasil. Parece que eu dormi, os brasileiros começaram a se lascar. Mas se você acompanhou, ficou aí na madrugada assistindo as baterias, bota nos comentários também o que tu achou delas, o que tu acompanhou, quais foram as suas visões. Se gostou do vídeo, dá o like, se inscreve e mostra para seus amigos darem a opinião deles também. Se não gostou, dá o dislike. Segue a gente nas redes sociais que estão na descrição do vídeo. E é isso, tchau!